Anjos caídos raramente são mencionados na Bíblia, devido ao fato de que a grande maioria dos anjos no céu nunca caíram da graça e foram para o lado do pecado. Alguns, no entanto, escolheram fazê-lo. Mas antes de discutirmos o que a Bíblia diz sobre anjos caídos, devemos primeiro abordar o conceito de livre-arbítrio dos anjos. Eles tiveram livre-arbítrio? Antes de entrarmos no que a Bíblia diz sobre anjos caídos, devemos lembrar que o céu era o lar eterno deles no início. Mas o que causou a queda deles, o que aconteceu para que eles perdessem a companhia de Deus, aqui podemos apontar com certeza que eles tiveram livre-arbítrio. E quando olhamos mais de perto na Bíblia a palavra de Deus, vemos que foi isso que causou o grande afastamento deles. Em Judas, nos versículos 5 e 6, vemos que foram os mesmos que escolheram se afastar da presença de Deus. Ouça o que diz esse texto. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por toda, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. De acordo com esse texto, os anjos não mantiveram seu estado original, isto é, para aquilo que foram criados por Deus. Os anjos foram criados para estarem com Deus no céu, louvando e servindo a Deus. Já os seres humanos foram criados para viverem na terra, mas não os anjos. Eles rejeitaram o plano de Deus e escolheram fazer de suas vidas o que eles queriam, usando dessa forma o livre-arbítrio que tinham. De acordo com a Bíblia, esses anjos chamados de anjos caídos, porque eles deixaram o céu, rejeitando o plano de Deus. Mas o que aconteceu com esses anjos? Em 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, ouvimos assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. O líder desses anjos é Satanás, que era um anjo de luz e que agora se disfarça de anjo de luz. O apóstolo Paulo mostra-nos em 2 Coríntios 11, 12 a 15. Diz assim: mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. A declaração do apóstolo Paulo sobre Satanás demonstra exatamente quem foi Satanás. E é por isso que Paulo diz que o próprio Satanás se transforma, pois para ele é muito fácil se disfarçar, porque ele já esteve ao lado de Deus, ele com todos os outros anjos, mas ele desertou e levou outros anjos com ele, abandonando o seu estado natural.
e criando uma grande rebelião contra Deus no céu. Essa grande rebelião foi o evento em que Satanás levou consigo 1/3 dos anjos criados por Deus. Eles tentaram derrubar o reinado de Deus. Vemos esse anúncio de rebelião em Apocalipse 12, dos versículos 7 a 12, que diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reinado do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegre-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. De acordo com Apocalipse 12, o dragão também se refere ao diabo ou a Satanás. Lutou contra o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos de Deus, e assim os seus anjos foram vencidos pelos anjos de Deus, e eles foram expulsos da presença de Deus. O texto também nos diz que Satanás conspirou contra Deus, o seu Criador. No capítulo 12, nos versos anteriores, também vemos que 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. O termo estrela se refere aos anjos aqui no Apocalipse. Satanás é descrito por Jesus como um relâmpago em Lucas 10, 17 a 20, dizendo assim: Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inferno, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus, nesse texto, fala da queda de Satanás, apontando para o aumento da ação demoníaca que estava acontecendo em sua época. Já vimos que 1/3 dos anjos seguiram Satanás. Quantos anjos são? Não sabemos. Mas sabemos que esses anjos sabem quem é Jesus. Sabemos também que esses demônios são anjos caídos e não alma de seres humanos que morreram e voltaram a possuir alguém. Sabemos também que são muitos, pois em Mateus 26, 52 a 54, Jesus nos diz que se ele pedisse ao Pai, ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. O texto diz assim para nós: Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriria as Escrituras
que dizem que assim deve acontecer? Claro que esse número é apenas simbólico, não é o número exato. Mas se olharmos que uma legião naquela época era cerca de 6.820 soldados, assim 12 legiões seria em torno de 81.912 anjos. Mas onde estão os anjos? Já que em Apocalipse 12 nos diz que eles foram lançados na terra, e em 2 de Pedro nos diz que eles foram lançados no inferno. Claro que com essas passagens já sabemos que o inferno foi feito para o diabo e os anjos caídos. Mas em Mateus 25, 41 a 46, não nos deixa dúvida disso, dizendo: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. De acordo com Mateus 25, o inferno de fogo eterno estava preparado para o diabo e os seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado para uma única pessoa humana. Satanás e os anjos caídos foram presos no inferno, como punição final para os da grande rebelião. Mas o Senhor permite a todos que usam o seu livre-arbítrio a entrarem em rebelião contra Ele também, que eles também possam ir para lá. A responsabilidade da escolha do lugar eterno é do ser humano. É ele que escolhe o seu destino eterno, ou seja, o céu ou o inferno. Lá já está 1/3 dos anjos e todos aqueles que não creram em Jesus. Percebemos nessa reflexão que não houve perdão pela rebelião do diabo e todos os anjos que foram contra o reinado de Deus. Vimos também que os anjos caídos existem. Temos algumas verdades que precisamos ter em mente. Satanás ou diabo é muito mais que uma figura de vermelho com chifres e garfos. Ele é um anjo caído que representa tudo aquilo que é contra Deus. Ele é contra todos os cristãos. Por isso temos que ter em mente: Satanás e Jesus não são opostos iguais. É um erro considerar Deus e o diabo como opostos. Isso dá ao diabo algo que ele não tem, pois ele é somente uma criatura de um Deus Criador Todo-Poderoso. Por isso, Jesus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, com um abrir e fechar de boca, derrota Satanás nas palavras na cruz: está consumado. Outro ponto que precisamos ter em mente é que os anjos caídos são superiores a nós. Por isso não podemos subestimar o poder maligno em nossa vida. Mesmo com a ação do Espírito Santo em nossa vida, acabamos fazendo o que é mal diante de Deus. Lembra do apóstolo Paulo que disse: o bem que eu quero, este não faço, já o mal que não quero, acabo fazendo? A graça de Deus
já se manifestou lá em Gênesis 3,16, na promessa de que Jesus venceria Satanás. E na cruz temos o cumprimento dessa promessa maravilhosa. O que nós precisamos agora é obedecer a Deus, usando bem nosso livre-arbítrio, não para sermos inimigos de Deus, mas pelo contrário, deixarmos que o Espírito Santo nos convença sempre e que ele possa também mudar nossa vida. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, ele é muito importante para mim. Compartilhe se você gostou. Deus abençoe sua vida.